Gente, outro dia eu tava reorganizando uma gaveta na nossa cozinha e eu descobri esse pedacinho de papel. Isso é uma contagem que a minha esposa Lauren fez. E me lembrou de alguma coisa de estranho que eu percebi no Brasil, que vocês fazem assim para contar. 5 cervejas num restaurante, por exemplo. Nunca tinha visto isso antes, muito massa. O brasileiro me falou que às vezes também faz isso. É que nos Estados Unidos a gente faz diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Vocês já viram isso num filme? Isso é uma diferença cultural que não se ensina em livro didático, que eu simplesmente amo, e é assim que o nosso canal aqui existe. E no último Quick Tip... It's Quick Tip. Eu apresentei 7 aulinhas de inglês sobre uma frase de 6 palavras só. Então, continuando com a tema de número, vamos falar sobre 5 coisas com o número 5 no inglês. Começando com a mão aqui e o número de todos os dedos. A gente tem o thumb, que é o polegar, né? Index finger, middle finger, ring finger, pinky. Então, alguns nomes fazem sentido, outros não. Para começar, thumb tem um B mudo no fim. Isso é polegar no português. Eu achei estranho como você tem polegada para inch. Nunca pensei no polegar para ser uma polegada, mas faz sentido. Joinha. Aqui a gente não faz muito também nos Estados Unidos, não tanto quanto o brasileiro. Index finger, tipo para indicar, ok, faz sentido. Esse dedo aqui, middle finger, faz sentido. Para fazer esse gesto é ou to give someone the finger, o gesto feio, ou também a gente pode falar to flip the bird, literalmente virar o passarinho, né? Não vou fazer aqui no vídeo, mas don't flip the bird. Ring finger, mais uma vez, faz sentido, né? Aliança. E aqui, pinky, que a tradução literal seria rosinha. Pinky é um pouco bonitinho demais para várias pessoas, então talvez 20% da população aqui fala little finger em vez de pinky só. Mas eu com certeza falo pinky. Aí vocês já sabem que contar no inglês, em particular datas, pode ser difícil porque a gente usa números ordinais em vez de cardinais. O que é um número cardinal? É 1, 2, 3, 4, 5. E números ordinais, ordinal numbers, são first, second, third, fourth, fifth. Então, no inglês, para expressar tipo dia 2 de janeiro, a gente fala the 2nd of January, or January 2nd, e não day 2 of January. A gente sempre tem que usar esses números ordinais. Assim, você vai ver abreviado os números de vez em quando assim. First, com o número 1 mais ST, é a mesma coisa para second, ND, third, RD, fourth, fifth, TH. Boa prática na TH. Fourth, fifth. E a palavra mais difícil para brasileiro falar, sixths. Vários sextos assim. He cut the pizza into sixths. Mas é para se acostumar tudo isso com o ST, ND, RD no final de 1, 2, 3 em todos os números adiante, né? 21 torna-se 21st. 93 torna-se 93rd. E os outros números 4, 5, 6, 7, 8, 9 sempre tem TH no fim. Até mesmo 100th, 1000th, millionth. Mas a gente tem million and third. E a única exceção à regra de 1, 2 e 3 são 11, 12, 13, que são 11th, 12th, 13th. E uma curiosidadezinha, o número 4 em inglês é a única palavra que tem a mesma número de letras no nome do número quanto o número. Isso no português seria 5, C-I-N-C-O. E outra curiosidade, a nossa última palavra no inglês com uma sílaba só é 12. Enquanto no português, acho que é 1000. É assim que eu aprendi a contar sílabas quando criança. 1000, 12.
13. Next tip. Essa diquinha é mais ou menos fácil, mas quando criança também a gente aprende os 5 Ws, né? The 5 Ws, que são who, what, where, when, why. Excluindo a outra pergunta básica, how. Essas 5 perguntas são as perguntas principais de qualquer língua, na verdade. Mas, por exemplo, como repórter, né? São essas perguntas que você tem que perguntar. E assim que criança no inglês aprende essas palavras, sempre nessa mesma ordem. Toda pessoa nos Estados Unidos pode repetir who, what, where, when, why. Começando com who, acabando com why. Who, what, where, when, why. Quem, o que, onde, quando, por quê. Coisa interessante que essa última pergunta, why, também você pode perguntar assim. How come? How come literalmente quer dizer why no inglês. E eu não sei por quê. Parece muito estranho mesmo. E who é a única pergunta que tem o som de H no começo. Who. H pra gente, pelo menos pra vocês, sei lá, R, tipo R de restaurante. Who. Os outros são de W mesmo, que pra vocês é o U de whisky, não é? Who, what, where, when, why, H mudo. Os últimos 4 aqui. Who, what, where, when, why. E o último grupo de 5 coisas, mais uma vez, coisa que criança aprende aqui nos Estados Unidos, é os nomes das vogais rápido em seguida. A, E, I, O, U. No espanhol é A, E, I, O, U. Mais ou menos assim no português também. No inglês. A, E, I, O, U. And sometimes Y. Mas claro que nem sempre tão pronunciado assim, nem no português, nem no inglês. Acabei de fazer um vídeo sobre isso, começando a explicar o porquê e como distinguir a pronúncia. É para dar uma olhada aqui, mas isso acaba o Quick Tip. It's Quick Tip. Por enquanto, keep it real and I will see you later.